A atividade reuniu estudantes de jornalismo e história no auditório B do Cine Teatro Ópera. No palco, professores e historiadores trouxeram um pouco do passado. Há 50 anos, nessa mesma data, os militares tomavam o poder no Brasil e só restava à população aceitar e obedecer aos generais e comandantes. A ideia nossa é estar justamente recuperando memórias desse processo histórico que aconteceu no nosso país, que foi uma época que demandou uma série de mudanças na estrutura da sociedade brasileira e como faz 50 anos, de todo o processo que aconteceu, é importante a gente manter essa memória viva. E no meu caso eu vou estar falando sobre a questão das mudanças que aconteceram na educação, questões relacionadas às políticas educacionais, a perseguição a intelectuais da educação que acabaram sendo exilados, algumas mortes suspeitas de intelectuais da área da educação e tudo isso, o que gerou e o que tem se perpetuado até hoje, quais as influências desse processo e as consequências que a gente vive até os dias de hoje na área da educação, tanto no ensino superior, na educação básica e também alguns processos de perseguição e tudo mais que ainda a gente vive de alguma certa maneira na área da educação com os profissionais da educação. Foram tempos difíceis, que marcaram não só a memória, mas também as ruas, escolas e vilas da nossa cidade. Essa é a forma de dizer que o brasileiro tem memória sim, e que luta para não esquecer o preço da liberdade e o direito de falar e se expressar. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Esse evento se chama Brasileiro Tem Memória porque realmente ele dedica a desmontar esse mito, que as pessoas não têm o que dizer sobre sua história, não cultivam esse hábito de olhar para o passado e enfrentar esse passado. Então é para enfrentar essa cultura autoritária que se radicalizou no período da ditadura que há esse encontro. Tem uma atividade acadêmica pela tarde, com 3 doutorandos, um jornalista, um pedagogo e um historiador. E pela noite uma atividade cultural com um cartunista, um produtor gráfico e 2 MCs. Então a gente vai falar principalmente, além dessa questão da cultura autoritária, como lutar contra como formar uma cultura contra a censura, como respeitar a diversidade de opiniões, porque a discussão da ditadura não é de direita nem de esquerda, é uma discussão de cidadania. Nas fotos, o enquadramento e relatos que remetem a uma história marcante do golpe militar de 1964. Hoje, no núcleo habitacional denominado de 31 de março, os moradores convivem com esse passado, nas placas e na linha de ônibus todos os dias. A gente vive num mundo onde as coisas, a gente pode olhar para o núcleo 31 de março, afastar um pouco o espectro e perceber, de uma maneira mais geral, o contexto que o Brasil vivia, a relação do Brasil com o contexto americano, as ditaduras nos países latino-americanos, o período de Guerra Fria, a articulação hoje provada dos Estados Unidos financiando a derrubada do governo do João Goulart, que era o governo na época escolhido pelo povo brasileiro através do voto, de maneira democrática. Então, por conta de toda essa interrupção, a gente se propõe a trazer isso para o presente, fazer uma discussão histórica, uma discussão relacionada à comunicação, à ideia da censura, para colocar isso, mais uma vez, colocar isso numa ordem em que as pessoas consigam localizar esses acontecimentos numa ideia de continuidade, tendo, esperamos, a ideia de que as armas, a ditadura não mais aconteçam e que a gente vive em uma sociedade do diálogo, da democracia,